Bem, doutor Luiz, o nosso país viveu momentos difíceis com um novo ataque lá em Brasília. A explosão que foi lá no STF, né, teve o extremismo do bolsonarismo que voltou a atacar a nossa democracia. O autor do ataque, né, ele foi identificado como Francisco Vanderlei, tá, de 59 anos, conhecido nas redes sociais pelo codinome de Tio França. Ele é natural de Santa Catarina. O que é que está acontecendo com a nossa sociedade? Veja bem, um terrorista já com codinome, certo? Já com tendências, já com práticas anteriores, tá certo? Ele foi candidato pelo PL, só teve 90 votos lá na cidade dele, quer dizer, uma insignificância de voto. Agora, para dentro do partido, ele tem uma importância importante, porque o número dele foi 22.222. Quer dizer, o candidato a vereador, para pegar um número tão favorável desse, efetivamente é uma pessoa que importa para dentro do partido. Tanto é que as relações dele com a Câmara Federal é uma relação direta, certo? Ele tentou entrar no Supremo, não conseguiu, mas na Câmara ele entrou, circulou, e depois foi quando aconteceram os problemas. Os grandes culpados, lógicos, que são Alexandre de Moraes e o maior culpado de todos, que é Bonet, certo? Isso aconteceu, 99% eu não tenho dúvida, porque Bolsonaro não está preso. O que é que falta, certo? E vejam bem o que Bia Kicis tentou fazer, dizendo que a explosão foi na Câmara, tentando dizer que o atentado era produzido pelas esquerdas por um extremista da direita desse jeito, tendo feito, certo? A preocupação dela é que esse ato sepulta de vez qualquer tentativa de anistia para Bolsonaro. Por isso, Bolsonaro corre hoje para o jornal para dizer que foi um ato solitário e que ele defende a democracia, tá certo? É a mesma coisa do goleiro Bruno defender as mulheres, de Suzane Richthofen defender o pai e a mãe. Quer dizer, Bolsonaro defender a democracia é piada, com certeza é armação, tá certo? Esse carinha, ele tinha sido um dos comandantes dos acampamentos lá na terra dele, tá certo? A gente não dá para transformar, quer dizer, um ato terrorista, certo, sendo normatizado como áudio de doença. A gente vai aceitar que se atribui a um indivíduo, mas que seja investigado ao redor. Então, um ato de terrorismo não pode ser normalizado nem normatizado. E foi um ato de terrorismo completo, tá certo? Com explosão de carros, com explosão de si mesmo. Nós lamentamos a perda de qualquer vida, nós não somos bolsonaristas. Vocês lembram Dilma fazendo tratamento de neoplasia e Bolsonaro desejando que ela morresse? Nós não. Lamentamos a perda desse cidadão porque ele tinha relações pessoais e familiares, quer dizer, muita gente ao redor dele computa como perda. Então, perdeu-se um ser humano, certo? Estava desgarrado. O que é estar um ser humano desgarrado? É estar no bolsonarismo. A gente tem que recuperar. Olha, doutor, a gente sabe que o 8 de janeiro foi aquela bagunça toda e se passou o tempo, tá? A sociedade cobrando a justiça, uns ficaram foragidos, outros foram presos, uns estão com tornozeleiras, outros estão em casa esperando ainda a conclusão do inquérito, tá? Muitos já se exilaram e vem esse pedido de anistia, como o senhor já bem colocou aí, da anistia do presidente Bolsonaro. E também, né, de alguns parlamentares pedindo, né, uma atenuância para aqueles que estão respondendo por 8 de janeiro, que há excesso do Congresso, há excesso do STF, né? E aí? A preocupação é grande para todos os lados, até porque o foco do ódio não mudou. Você falou o dia 8/1, e ele fez isso numa data comemorativa. Ele escolheu o dia 13, por quê? O dia 13 é o simbolismo do PT. Ele não é um oprimido, muito pelo contrário, ele é um opressor clássico. Então ele fez um ato de terrorismo em prol da opressão, tá certo? Então, o deputado do PL era amigo dele, conhecia até pessoalmente ele,
o Francisco Vanderlei, o tio França, o nome de guerra dele é um nome estrangeiro, para você ver que ele não é patriota nem nada, tá certo? Foi achado um timer perto dele, quer dizer, ele explodiu a primeira bomba à distância. As cenas dele aparecendo em frente do STF, jogando os petardos em direção do STF, são muito claras, ele joga 2. Isso aí ele se inspirou lá nos 300, de Sarah Winter e também de Bolsonaro e de Alan dos Santos e tudo mais. Então, quando não tem punição para trás, é o estímulo para frente. Agora, não dá para normatizar um ato terrorista, tá certo? Então, vamos manter a tranquilidade? Vamos. Brasília está bem? Tá. Lula trabalhou? Trabalhou. Mas a culpa, eu volto a dizer, a culpa é de Gonê. Se Bolsonaro não for preso, virão outras comemorações. Então, Bolsonaro na cadeia, certo? Para serenar os ânimos. Agora, o que me chamou a atenção é que, novamente, dessa vez o governador Ibanez, lá do Distrito Federal, estava no exterior novamente. Mas toda vez que acontece algo em Brasília, envolvendo a nossa democracia, o governador não se encontra lá. E a vice foi quem tomou a frente, fez os pronunciamentos. Tá. Veja bem, o Ibanez Rocha é um carinha carimbado, tá certo? Ele deve ter sentido o clima, podia não saber o que ia acontecer, mas muita gente falava desse clima. Inclusive o próprio Alckmin falou isso, certo? E o interessante ele é de extremíssima direita, tá certo? O tio França. Por quê? Os principais alvos dele seriam Sarney, que é extrema-direita, foi algoz da ditadura, Fernando Henrique Cardoso, direita, e Alckmin, direita. Então, a direita está se perdendo, a extrema-direita está se degenerando, e agora nós temos uma extremíssima direita se voltando contra a extrema-direita e a direita mais mansinha, que não tem. Você foi direita, você é um ser a ser combatido. Então, corremos o risco de novos ataques? Se Bolsonaro não estiver preso rápido, com certeza sim. Tá certo? Porque ele deu signo sinal. É só você ver. Teve a primeira agressão nas escolas no Brasil e ninguém ligou. Quando é que veio parar? Quando Flávio Dino assume a pasta da Justiça. Durante todo o governo Bolsonaro, graçaram e aconteceram as agressões nas escolas. Tá certo, gente? Não pode ser o signo sinal. O que desperta todos os espiões adormecidos. Tá certo, então? Vocês já sabem que bolsonarismo praticamente é uma doença, é só olhar o tanto de gente que está sendo atendido nas emergências. Tá certo, então? Não dá para banalizar, não foi um ato isolado, foi um ato de terrorismo, muito bem criado, muito bem estimulado, principalmente pelos gabinetes dos ódios, por nossos deputados. Tá certo? Então, quem é que ele era seguidor? Cleitinho, Nicolas e Gaia. Vê, você seguiu essas 3 pessoas, se você não tomar um Rivotril, vai ser algo parecido ou vai fazer algo pior. Tá certo? Então, nada de anistia para ninguém. Essa tentativa com data marcada para o dia 13, um ato terrorismo com data marcada, com ameaça graciosa de 72 horas, que a gente fazia muita ironia com as 72 horas de Bolsonaro, certo? Ele daria 72 horas para a Polícia Federal achar as bombas, que nem nos filmes americanos. Então, pensado, premeditado, ele é louco só para se explodir. Então, nitidamente, minha gente, um ato terrorista com conotações pregressas de premeditação e para frente. Mas só para a gente concluir, o Alexandre de Moraes, que era a principal vítima dele, né, que era o alvo dele, no caso, falou que isso para ele já é corriqueiro. Veja bem, o que ele tenta fazer não atinge só ele. Já pessoas têm atingido mais outras pessoas. Então ele não tem nada de inocente, ele não tem nada de doente. Ele é um terrorista. Se ele usou a própria perturbação, ou se alguém no derredor dele viu que ele estava perturbado e estimulou para isso, é só lembrar aquele outro aloprado que queria soltar, explodir um caminhão-tanque cheio de gasolina na véspera de Natal no aeroporto de Brasília, onde só estariam ali familiares à procura e a destino de outros familiares. Não estariam os policiais, não estariam os políticos, não estariam os juízes, não estariam os promotores, tá certo? Então, é um ato de extrema violência e um ato gratuito, certo? Até hoje, só está condenado o que armou a bomba para o caminhão. Mas todos precisam da mesma condenação. Bolsonaro na cadeia, já!